Prezados alunos, damos início a mais uma aula de processo civil em que nós temos aí como meta-tema, como tema geral, a execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial. Até a nossa última aula, nós estudamos a figura da penhora. Em especial, em nossa última aula, nós tratamos da avaliação, nós tratamos da questão relacionada à dispensa de avaliação do bem penhorado, falamos acerca também da guarda, do depósito dos bens penhorados e agora nós vamos tratar da expropriação desses bens. Então, vejam, senhores, que sempre que nós falarmos em expropriação de bens num processo de execução, nós estamos nos referindo ou à figura da adjudicação ou à figura da alienação. A alienação que pode ser alienação por iniciativa particular ou pode ser alienação por leilão judicial. Também se enquadra ao conceito de expropriação a apropriação de frutos ou rendimentos de coisa móvel ou imóvel que seja de titularidade do executado. Vejam, senhores, que quando nós falamos em expropriação, nós estamos falando em um procedimento e um conjunto de atos que tem como objetivo a transferência de um determinado bem de titularidade do executado para terceira pessoa, isto é, uma outra pessoa passa a ser titular dos direitos que antes eram do executado. Então vejam que nós já aprendemos, inclusive, em outras aulas de processo civil, que quando se fala em execução, nós temos duas formas de proceder à execução. Essa execução, ela pode se dar por subrogação. Na subrogação, o que acontece? O Estado juiz, o Estado poder judiciário, passa a ocupar o lugar do devedor, fazendo com que seja entregue ao credor, com que seja entregue ao exequente um determinado bem do executado ou o fruto, o resultado da venda de determinado bem do executado. É diferente da execução quando ela é realizada por coerção. Então, medidas coercitivas, como por exemplo a multa diária, as astrentes, em que cumpra-se a obrigação no prazo de X dias, sob pena de multa diária de tantos reais. Ou então outras medidas que são consideradas coercitivas, mas são atípicas, como por exemplo situações em que é suspenso o direito de dirigir, de conduzir veículo automotor pelo executado, retenção de passaporte, que são formas atípicas de buscar por coerção com que o executado cumpra o quanto da execução. Quando nós falamos em expropriação, quando nós falamos num conjunto de atos que tem como objetivo satisfazer a execução, de que forma? Transferindo à terceira pessoa um bem que seja de titularidade do executado e que tenha sido penhorado, ou então transferir para a terceira pessoa os frutos ou rendimentos de um bem móvel ou imóvel que seja do executado, nós temos uma execução realizada tipicamente por subrogação. Então vamos ao conceito formal de expropriação. Então a expropriação é o meio através do qual, objetivando-se a satisfação da execução, a titularidade do bem penhorado é transferida para a terceira pessoa. Quem pode ser essa terceira pessoa? Pode ser o próprio credor, o próprio exequente, ou pode ser uma outra pessoa. Ou então será considerado também expropriação o meio através do qual são transferidos os frutos
frutos ou rendimentos de determinado bem do executado para terceira pessoa, ao invés de ser transferido o direito de propriedade daquele bem do executado, o que são transferidos são os frutos, os rendimentos desse bem. Quando nós falamos em expropriação, nós necessariamente estamos nos referindo a uma dessas 4 possibilidades: a adjudicação, a alienação por iniciativa particular, a alienação por leilão judicial ou então a apropriação, a transferência de frutos ou rendimentos de bens móveis ou imóveis de titularidade do executado. O nosso papel na aula de hoje será apresentar aos senhores a figura da adjudicação, como é que funciona a adjudicação de acordo com o Código de Processo Civil, e também estudar a alienação por iniciativa particular. Vamos estudar a alienação por iniciativa particular e vamos também começar a estudar a alienação por leilão judicial. E esse último tema, a alienação por leilão judicial, vai se iniciar no fim da aula de hoje e vai continuar no começo de nossa próxima aula. Então, falou-se em expropriação de bens em processo de execução ou então em fase de cumprimento de sentença. Nós estamos falando na figura da adjudicação ou da alienação por iniciativa particular ou da alienação por leilão judicial ou então da apropriação por terceiro de frutos ou rendimentos de bens do executado. Cabe a nós agora o estudo de cada uma dessas espécies. E nós vamos começar esse estudo pela figura da adjudicação. A adjudicação ela é tratada principalmente no artigo 876 do Código de Processo Civil. Vejam, senhores, que numa visão bastante panorâmica, nós podemos afirmar que a adjudicação é o meio de satisfação total ou parcial da execução. De que forma? Entregando-se o bem penhorado para o exequente, para o credor. Na adjudicação, o exequente, ele assume a titularidade do bem penhorado, assume a propriedade do bem penhorado pelo valor da sua avaliação, pelo valor de avaliação do bem que foi penhorado. Então vejam, senhores, que uma vez finda a fase de identificação, de mensuração do valor do bem penhorado, uma vez feita a avaliação do bem penhorado ou estimado o valor por alguma outra forma, nos casos de dispensa de avaliação, uma vez avaliado ou estimado o valor do bem penhorado, pode o exequente requerer a adjudicação desse bem. Pode o exequente requerer que esse bem seja transferido para a sua titularidade dele, exequente, credor, desde que o valor da adjudicação não seja menor do que o valor da avaliação do bem, não seja inferior ao valor estimado judicialmente para este bem. Então vamos imaginar que eu sou exequente no processo de execução e eu tenho um crédito de 300 mil reais e porventura é penhorado este objeto e ele é avaliado, tem o seu valor estimado em 300 mil reais. A avaliação desse bem é de 300 mil reais. O que eu, exequente, posso fazer? Posso requerer a adjudicação desse bem. Posso requerer ficar com a titularidade, assumir a titularidade desse bem e, em contrapartida,
como o valor de avaliação desse bem é exatamente o valor da execução, dá-se a execução como extinta após essa adjudicação. O que é muito importante é que a adjudicação ela só pode ser realizada pelo valor da avaliação. O menor valor da adjudicação deve ser o valor da avaliação do bem penhorado. Ah, Denis, mas nesse caso não é realizado nenhum leilão judicial? Não, nesse caso não. Até por uma questão de economia processual, o Código de Processo Civil já fixou que, uma vez avaliado, estimado o valor do bem penhorado, podem aqueles que têm a possibilidade de adjudicar o bem penhorado, eles já podem, finda a avaliação, fixada a estimação do valor do bem penhorado, quem tiver direito de adjudicar já pode requerer a adjudicação, mas sempre lembrando que o valor da adjudicação jamais será inferior ao valor da avaliação ou do valor da estimativa de valor do bem penhorado. Isto é extremamente importante. Na alienação por iniciativa particular, na alienação por leilão judicial, pode acontecer do bem ser transferido para outra pessoa, pode acontecer do bem penhorado ser transferido para a terceira pessoa por valor inferior ao da avaliação? Sim, isso é possível, mas na adjudicação isso não é possível. Vamos à análise do artigo 876 do Código de Processo Civil. Então, vejamos lá. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Que fala-se quando se requer lhe sejam adjudicados os bens penhorados, isto é, que sejam transferidos a ele, exequente, os bens que foram penhorados. Vejam que será uma situação bastante remota, será aí mosca branca, uma situação em que o valor da execução é X, vamos colocar aqui 10x, o valor é 10x, e o valor da avaliação do bem ou dos bens penhorados também é de 10x. Vejo que numa situação como essa, o valor da avaliação do bem penhorado é o mesmo valor da execução. Numa situação como essa, o exequente pode sim requerer a adjudicação desse bem penhorado e ele terá que pagar algum valor? Não, porque o valor da adjudicação foi exatamente o valor da avaliação do bem, e o valor da avaliação, por uma coincidência, é exatamente o valor que está sendo executado. E aí realiza-se a adjudicação e extingue-se a execução. Agora, o que normalmente ocorre, o que ordinariamente ocorre, é a situação em que o valor do crédito do exequente é maior ou é menor do que a avaliação do bem penhorado. Então, por exemplo, o bem penhorado foi avaliado em R$400 mil e o crédito do exequente é de R$300 mil. O crédito do exequente é inferior ao valor da avaliação desse bem penhorado. Se quiser o exequente adjudicar esse bem, o que ele terá que fazer? Ele terá que depositar o valor da diferença. Aqui nesse caso, o valor da diferença é de R$100 mil. Então, para que esse exequente, que tem um crédito de R$300 mil, possa adjudicar um bem
penhorado no valor de R$400 mil, ele deverá, quando do requerimento da adjudicação, ele já deverá depositar de imediato essa diferença. Agora ocorre também em algumas situações o inverso. O crédito do exequente é de R$400 mil e o valor da avaliação do bem penhorado é de R$300 mil. Isto é, o valor da avaliação do bem penhorado é inferior ao valor do crédito do exequente. Numa situação como essa, o que ocorrerá? O exequente pode requerer a adjudicação desse bem penhorado pelo valor da avaliação, lê-se R$300 mil, e a execução vai prosseguir pelo valor restante, pelos R$100 mil restantes. Então, o que diz o parágrafo 4º do artigo 876 do Código de Processo Civil? Que, na situação de adjudicação, se o valor do crédito do exequente for inferior ao valor dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Agora, se o valor do crédito do exequente, do adjudicante, daquele que requer a adjudicação, se o valor do crédito é superior ao valor de avaliação dos bens adjudicados, o que ocorrerá? Será abatido o valor de avaliação do bem adjudicado e prosseguirá a execução pelo valor da diferença, pessoal. Tá? Então, não nos esqueçamos, não ocorrerá adjudicação em valor inferior ao da avaliação do bem penhorado. Tranquilos? Bom, vejam que até o presente momento nós fizemos uma conexão entre adjudicação e exequente, como se somente o exequente pudesse requerer a adjudicação de bem penhorado nos autos do processo. Mas esta afirmação não é totalmente verdadeira. Não é somente o exequente que pode requerer a adjudicação do bem penhorado. Por quê? Porque o parágrafo 5º do mesmo artigo 876 determina o seguinte: idêntico direito, isto é, o mesmo direito de adjudicar o bem penhorado pelo valor de, no mínimo, o valor da avaliação desse bem, esse direito de adjudicar pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, incisos 2º e 8º. Vejam que o inciso 2º do artigo 889 trata da situação dos coproprietários de um determinado bem que é indivisível quando é penhorado ou penhorada uma fração ideal desse bem. Então imaginemos que foi penhorada uma fração ideal de 30% de um determinado apartamento. Vejam que, em tese, esse apartamento ele é indivisível. Numa situação como essa, os demais coproprietários, aqueles que detêm as demais frações desse bem, podem também requerer a adjudicação desse bem, desde que o valor da adjudicação não seja inferior ao valor da avaliação do bem que foi penhorado. Artigo 889, inciso 8º. Vejam, senhores, que a União, os estados e os municípios podem também requerer a adjudicação de bens que sejam tombados. Se trata-se de um bem tombado, tido como de patrimônio histórico ou cultural extremamente importante, pode a União ou um dos estados ou o município requerer a adjudicação desse bem. Então, além do exequente
podem requerer a adjudicação desse bem aqueles que estão previstos no artigo 889, inciso 2º, isto é, coproprietário de bem indivisível, do qual tenha sido penhorada fração ideal, e o inciso 8º, isto é, a União, o Estado e o município, no caso de alienação de bem tombado. Então vejam, senhores, que esses dois pessoas que se enquadrem numa dessas duas hipóteses também podem realizar a adjudicação do bem penhorado, pessoal. E não para por aí. Também podem requerer a adjudicação do bem penhorado credores concorrentes que tenham penhorado o mesmo bem. Então imaginemos que o João é credor do mesmo executado e o seu processo de execução está tramitando por outro processo em outros autos. E nesses outros autos foi requerida a penhora desse mesmo bem que foi penhorado nesse processo que nós estamos tratando. Vejam que, como esse outro credor, ele requereu e teve penhorado o mesmo bem do que nesse processo, esse outro credor também pode requerer a adjudicação do bem penhorado. Então não precisa necessariamente ser o exequente naquele processo específico de que nós estamos falando, mas o exequente em um outro processo de execução que tenha também tido ou requerido a penhora e tenha sido realizada a penhora deste mesmo bem. Também podem requerer a adjudicação o cônjuge, o companheiro ou a companheira, os descendentes e os ascendentes do executado. Então, quem é que pode fazer uso da adjudicação? O exequente, nos autos do próprio processo, o coproprietário do bem penhorado, quando for penhorada uma fração ideal desse bem, a União, os estados e os municípios, em situação em que o bem penhorado é um bem tombado, também credores exequentes do executado em outros processos, desde que nesses outros processos eles tenham requerido também a penhora do mesmo bem. Também o companheiro ou companheira, o cônjuge, o descendente ou ascendente do executado também podem exercer o direito de adjudicar. Isto é extremamente importante, pessoal. E abrindo e já fechando parênteses de forma muito rápida. Pessoal, grande parte dos operadores do direito dominam a fase de conhecimento ou processo de conhecimento. Mas o processo de execução, a fase de cumprimento de sentença, são infelizmente poucos aqueles que têm domínio de todos os institutos que fazem parte destas fases dos processos. Então é muito importante, pessoal, que vocês saiam dessa aula identificando o que vem a ser uma adjudicação. Bom, prosseguindo, imaginemos que ocorra o seguinte: este bem aqui, ele foi penhorado nos autos do processo X. Só que esse mesmo bem está penhorado nos autos do processo Y. E, além disso, existe o cônjuge do executado, existe um descendente do executado e um ascendente do executado, todos eles querendo adjudicar esse bem penhorado. Vejam que se várias pessoas legitimadas a adjudicar requererem a adjudicação, o que há de se realizar? Há de se fazer uma licitação entre
esses interessados. Então, se várias pessoas legitimadas à adjudicação requerem a adjudicação desse bem, caberá ao juízo proceder à licitação entre eles, isto é, fazer com que haja uma disputa de valores entre eles. Quem é que dá mais? Vejam que o valor mínimo é o valor da avaliação do bem. E se houver concorrência de interessados na adjudicação, aquele que eventualmente der o maior valor, propuser um maior valor para a adjudicação, esse alguém será aquele que adjudicará esse bem. Então, há situações em que, por exemplo, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente não tem crédito nenhum com o executado. Eles são somente cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente do executado. Se eles quiserem adjudicar, eles vão ter que depositar o valor da adjudicação. Se é um credor que também tem esse bem penhorado em outro processo, ele vai poder requerer a adjudicação e vai depositar nos autos do processo em que é realizada a adjudicação, somente vai proceder ao depósito de eventual diferença entre o valor da avaliação e o valor do seu crédito. Agora, se há vários interessados na adjudicação, vai ser realizada uma licitação entre eles. Quem é que dá mais? Quem é que oferece um valor maior, desde que seja superior ao valor da avaliação do bem penhorado. E se todos chegarem ao mesmo valor máximo para adjudicar, quem é que terá preferência na adjudicação? Então, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem, terão, na verdade, prioridade, preferência na adjudicação desse bem penhorado. Tranquilos? Prosseguindo. Em que momento se requer a adjudicação do bem? Vejam que a partir do momento em que é fixado o valor do bem penhorado, a partir do momento em que o bem penhorado é avaliado ou tem, por alguma outra forma, estimado o seu valor nos autos do processo, a partir desse momento, do término da avaliação ou do término da estimação do valor desse bem nos autos do processo, qualquer um dos legitimados a adjudicar vai poder requerer essa adjudicação, seja o próprio exequente dos autos, seja um exequente no outro processo, desde que tenha penhorado, requerida a penhora do mesmo bem, ou então descendente, ascendente, cônjuge ou ascendente do executado. Qualquer um ou quaisquer uns desses legitimados à adjudicação podem requerer a adjudicação. Sempre lembrando que, se vários interessados legitimados à adjudicação requererem a adjudicação, vai ser realizada uma licitação entre eles para ver quem é que dá o maior valor, pessoal. Tranquilos? Em algumas situações, o juiz determina, pós a avaliação do bem ou a estimação do valor do bem nos autos, por outro meio que não seja a avaliação, em muitas situações o juiz intima o exequente para que ele se manifeste acerca do desejo de adjudicar ou não o bem penhorado. Então, em muitas situações ocorre essa intimação, mas ela não é obrigatória. Tá? A qualquer momento, pode sim, pós a avaliação do bem penhorado, pode o exequente ou qualquer interessado legitimado na adjudicação, pode sim requerer a adjudicação desse bem penhorado. Vejam, pessoal,
Quando é requerida a adjudicação do bem, imaginemos que eu seja o exequente nos autos do processo e eu requeiro a adjudicação do bem penhorado. Ou eu sou um exequente num outro processo em que também foi penhorado o mesmo bem. Ou eu sou cônjuge do executado, ou eu sou companheiro ou companheira do executado, ou eu sou descendente do executado ou ascendente do executado. Se qualquer uma dessas pessoas requerer a adjudicação do bem, o que o juiz deverá fazê-lo? O juiz deverá determinar a intimação do executado. Isto é, deverá determinar que o executado seja intimado sobre o requerimento de adjudicação. Por quê, pessoal? Porque o nosso amigo executado, ele pode requerer a chamada remissão. Muito cuidado, aqui é remissão com C cedilha, que não se confunde com remissão com 2 S's. A remissão com 2 S's se refere à renúncia a um determinado crédito. A remissão com C cedilha significa evitar que um determinado bem seja transferido a outra pessoa. Então, o executado, ele pode remir a execução. Ele pode realizar a remissão da execução. De que forma o executado ele pode realizar a remissão? Isso está previsto no artigo 826 do Código de Processo Civil. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Então, antes que seja consolidada a adjudicação ou qualquer outra forma de alienação dos bens nos autos do processo, o executado ele pode remir a execução. E o artigo 304 do Código Civil, não é do Código de Processo Civil, mas do Código Civil, determina também que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Isto é, um terceiro interessado em que esse bem não seja adjudicado ou alienado pode realizar o pagamento do valor executado, dos juros, das custas e dos honorários, objetivando fazer com que esta execução seja extinta e que esse bem ou esses bens penhorados não venham a ser transferidos para terceira pessoa. A mesma coisa acontecendo também com um terceiro que não tenha interesse. A diferença é que em relação a terceiro que não tenha interesse na extinção da execução, já vai haver um complicador em termos de ressarcimento junto ao executado, de acordo com o que determina os artigos 304 e 305 do Código Civil. Então, não se esqueçam da figura da remissão e que a figura da remissão para o executado está prevista no artigo 826 do Código de Processo Civil. Tranquilos? Vamos prosseguir. Momento da consolidação da adjudicação. Em que momento pode-se afirmar está consolidada a adjudicação? Realizou-se a adjudicação, ponto final. Vejam que a consolidação da adjudicação vai ocorrer somente após transcorrido o prazo de 5 dias contado da última intimação.
Então, o Código de Processo Civil, como nós já vimos, exige que o que o executado seja intimado acerca do requerimento de adjudicação feito por alguém. Há outras intimações que também devem ser realizadas quando o bem é penhorado, que nós já estudamos. Vejam que realizada a última intimação que seja necessária, passa a contar um prazo de 5 dias. Realizou-se a última intimação obrigatória, passa a correr um prazo de 5 dias. E findo esse prazo de 5 dias, o que o juiz fará? Decidindo eventuais questões que sejam litigiosas, o juiz, entendendo que deve ser deferida a adjudicação, o juiz vai ordenar a lavratura de um auto de adjudicação, isto é, de um termo nos autos do processo, indicando que aquele bem penhorado X foi adjudicado pela pessoa Y. Então vejam, considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto de adjudicação pelo juiz. Então, quem assina esse auto de adjudicação é o juiz, o adjudicatário, aquele que está obtendo esse bem por adjudicação, o escrivão ou chefe de secretaria e, se estiver presente, o executado. Então, é assinado este auto de adjudicação e, após a assinatura do auto de adjudicação, o juiz já vai determinar a expedição da chamada carta de adjudicação. Essa carta de adjudicação é o documento através do qual aquele que adjudicou um bem comprova a realização dessa adjudicação. Se for a adjudicação de um bem que é pendente de registro, como por exemplo um imóvel, como um automóvel, o que há de se fazer? Registrar esta carta de adjudicação junto ao registro do respectivo bem. E junto com a carta de adjudicação, também é expedido o mandado de emissão na posse. Aqui saiu posse, mas não é posse, é posse. Também um mandado de emissão na posse. Isto é, além da carta de adjudicação, o juiz já determina a expedição de um mandado para que seja o guardião daquele bem, o depositário do bem adjudicado, que ele entregue esse bem para aquele que realizou a adjudicação. Então vejam, senhores, que tratando-se de bem imóvel, haverá a carta de adjudicação e a expedição de mandado de emissão na posse. Agora, se o bem for um bem móvel, ao invés de mandado de emissão na posse, o que vai ser expedido é uma ordem de entrega do bem ao adjudicatário, aquele que requereu a adjudicação. Aí vai ser uma ordem de entrega do bem ao adjudicatório, pessoal. Então isso é extremamente importante também. Tranquilos até aqui? Temos então a figura da adjudicação. Agora, imaginem os senhores. O bem foi penhorado. Esse bem foi avaliado. E nenhum dos legitimados a adjudicar esse bem requer a adjudicação. Ninguém requereu a adjudicação do bem ou dos bens penhorados. Ora, se não ocorrer a adjudicação, a expropriação ela será realizada através da chamada alienação.
que pode ser alienação por iniciativa particular ou alienação por leilão judicial. O leilão judicial, ele vai ser realizado, em regra, de forma eletrônica. Será realizado de forma eletrônica. Agora, se não for possível o leilão judicial de forma eletrônica, ele será realizado de forma presencial, Então, vamos lá. Foi penhorado e avaliado o bem. Alguém requereu a adjudicação? Sim, vai ser apreciada a adjudicação. Foi deferida a adjudicação? Foi. Então haverá o auto de adjudicação, a carta de adjudicação e mandado de emissão na posse, se o bem adjudicado for um bem imóvel, ou ordem de entrega do bem, se o bem adjudicado for um bem móvel. Não ocorreu a adjudicação. Aqueles que poderiam requerer a adjudicação não requereram, ou se requereram, não preencheram todos os requisitos legais para o deferimento da adjudicação. Não ocorrendo a adjudicação, a expropriação do bem penhorado será realizada ou por alienação por iniciativa particular ou por leilão judicial. Na alienação por iniciativa particular, o próprio exequente, o próprio executor, o próprio credor, o próprio exequente vai requerer ao juízo que ele, exequente, busque um comprador para esse bem que foi penhorado. Ou então vai requerer, ainda assim é alienação por iniciativa particular, o exequente ou credor vai requerer que o juiz autorize a um determinado corretor ou a um determinado leiloeiro, todos devidamente enquadrados dentro dos requisitos do juízo, cadastrados junto ao juízo, que esse corretor ou esse leiloeiro possa vender este bem penhorado. Então, quando se fala em alienação por iniciativa particular, é a situação em que, não ocorrendo a adjudicação do bem penhorado, o exequente requer que o juiz autorize a ele próprio exequente, ou através de um corretor devidamente cadastrado no juízo, ou um leiloeiro devidamente cadastrado no juízo, realize a alienação, realize a venda desse bem. Vejam que o exequente não é obrigado a requerer a alienação por iniciativa particular. Então eu não quero ter o ônus de buscar um comprador para esse bem penhorado. Eu não quero indicar um corretor de confiança ou um leiloeiro de confiança para fazê-lo, para vender esse bem. Vejam que se eu, exequente, não quiser me utilizar da alienação por iniciativa particular, essa alienação por iniciativa particular não será realizada. Então, não se realizou a adjudicação. O exequente não requereu a alienação por iniciativa particular. Então, o bem penhorado será expropriado de que forma? Através de leilão judicial. Leilão esse que, em regra, será um leilão eletrônico e, por exceção, será um leilão presencial. Então, vamos prosseguir um pouquinho. A alienação por iniciativa particular é a alienação, a venda do bem penhorado, realizada pelo próprio credor, pelo próprio exequente, ou por meio de corretor ou leiloeiro credenciados perante a autoridade judiciária. Quem é que requer a alienação por iniciativa particular? Somente o exequente pode requerê-lo.
tive uma situação em que ninguém requereu a adjudicação do bem. E aí o que o juiz determinou? De pronto, o juiz determinou que realize o credor a alienação por iniciativa particular. Mas o meu cliente não tinha interesse na realização da alienação por iniciativa particular. O meu cliente não tinha o interesse em que a alienação fosse realizada através dele, credor, ou através de alguém, um corretor ou um leiloeiro, indicado por ele, credor exequente. E aí o que eu fiz? Nesse caso, eu opus embargos de declaração sob o fundamento de que teria havido uma omissão ou um erro material, no sentido de que em momento algum o exequente tinha requerido a alienação por iniciativa particular. Isto é, se não ocorre a adjudicação e se o exequente não requer a alienação por iniciativa particular, como que tem que ser realizada a alienação? Por leilão judicial, seja ele eletrônico, seja ele presencial. Qual é o momento em que o exequente pode requerer a alienação por iniciativa particular? Artigo 880 do Código de Processo Civil. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá, não é deverá, é poderá, requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão do Poder Judiciário. E uma vez sendo requerida a alienação por iniciativa particular e o juiz entendendo pelo deferimento desse requerimento de alienação por iniciativa particular, o que o juiz fará? O juiz vai fixar o prazo em que essa venda, em que essa alienação deve ser realizada, olha, em 3 meses, em 4 meses, em 30 dias, a forma de publicidade, como será dada a publicidade a essa possibilidade de alienação por iniciativa particular, qual é o preço mínimo, se será o valor da avaliação ou um valor menor do que o valor da avaliação, quais são as condições de pagamento possíveis e quais são as garantias, se não houver o pagamento pelo adquirente à vista, quais as garantias devem ser dadas e mais, se essa alienação por iniciativa particular for realizada por corretor ou por leiloeiro público, também caberá ao juiz fixar a comissão de corretagem, o que é extremamente importante. Então, vejam os senhores, pessoal, a alienação, então imaginemos que o juiz, o exequente, requereu a alienação por iniciativa particular. Vamos imaginar que o requerente, exequente, requereu que o juízo deferisse que o corretor X credenciado junto à autoridade judiciária promovesse a alienação desse bem penhorado. E aí o juiz defere e já fixa o prazo para a realização dessa venda, quais são as formas de publicação que devem ser realizadas, qual é o valor mínimo para a venda, quais são as condições possíveis de pagamento, quais as garantias que devem ser dadas pelo adquirente se ele não pagar à vista, e também deverá o juízo fixar os honorários do corretor se essa alienação for feita por um corretor. Vamos imaginar que o juiz deferiu a realização da alienação por iniciativa particular, e aí como que ela será, como é que essa alienação por iniciativa particular será formalizada nos autos do processo? Através de termo nos autos, através de um documento em que se apresenta quem é o adquirente, quem é que vendeu, quem é o corretor
que vendeu, quem é o executado, qual é o valor da venda, quais são as condições de pagamento. Tudo isso vai constar de um termo a ser juntado nos autos, e esse termo deve ser assinado pelo juiz, pelo exequente, pelo adquirente, isto é, por aquele que está comprando o bem através de alienação por iniciativa particular, e se estiver presente, o executado também deverá assinar esse termo nos autos. E a partir desse termo, o que o juiz fará? Expedirá uma carta de alienação. Aqui não é carta de adjudicação, é uma carta de alienação. E também determinará a expedição de mandado de emissão na posse quando esse bem que foi alienado por iniciativa própria for um bem imóvel. Agora, tratando-se de bem imóvel, não vai ser expedido mandado de emissão na posse, e sim ordem de entrega do bem ao adquirente, quando o bem for móvel, pessoal. Então, vejam os senhores, a alienação por leilão judicial é a última das hipóteses. Somente ocorrerá se não houver adjudicação do bem penhorado, se não houver alienação por iniciativa, se não houver alienação por iniciativa particular. Aí sim será realizada a alienação por leilão judicial. E o leilão alienação por leilão judicial vai ser, via de regra, será realizada de forma eletrônica, através da rede mundial de computadores, e de forma de exceção, através de leilão presencial. E esse leilão judicial, a alienação por leilão judicial, que vai ser objeto da nossa próxima aula. Então assim nós terminamos a nossa aula de hoje, agradecendo por demais a atenção dos senhores. Muito obrigado.